Boa tarde, alunos do nono ano. Nós vamos aqui agora para a segunda função, né, para a montagem do gráfico. Ainda estamos nessa aula de como fazer, traçar um gráfico no plano cartesiano, certo? Então aqui é a letra B, ó. Na letra B ele deu f de x igual a x mais 2, tá? Com essa função, nós podemos primeiro tirar os pares ordenados. Depois que tivermos os pares ordenados, jogar dentro de um plano cartesiano, traçando assim um gráfico, certo? Então, vou mostrar aqui como é que faz. Pois bem, como vimos, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma tabela, certo? O que é que vai ter nessa tabela? A primeira coluna vai ser x, a segunda coluna é a lei da função. Preste atenção que eu já troquei ó, o f de x por y, certo? É bom sempre você fazer essa troca, porque aí você já tem a noção do que está procurando o valor de y. E aqui nós temos x e y, que é o par ordenado. Então, nós vamos agora, a segunda coisa, o segundo passo, é indicar valores para x. Esses valores, como eu já falei para vocês, eles são indicados. Você atribui valores a x, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, 1, vou colocar 2 e 3, certo? Isso quer dizer o quê? Que nesse primeiro caso, eu vou substituir o x, onde tiver o x, por esse valor aqui. No segundo caso, por esse. No terceiro caso, por esse. Então, é isso que a gente faz. Atribui valores a x e depois encontra o valor de y. Então, nós vamos ter aqui, ó, y igual a x. Só que eu estou falando que x agora vale 1. Então, vai ser 1 mais 2. Então, y vai ser igual a quanto? 1 mais 2 é igual a 3, certo? Ou seja, o y é 3. Quando o x é 1, o x foi 1, que foi o valor atribuído, nós encontramos como valor de y 3, certo? Então, aqui está o primeiro par ordenado. Segundo par ordenado, eu vou pegar y igual, agora o x não é mais 1, né? Porque agora eu estou dizendo que o x vale 2, então vai ficar 2 mais 2. E 2 mais 2 é 4, certo? Ou seja, o y é igual a 4. Então, quando o x for 2, o y é 4. E agora, nós vamos colocar no lugar de x 3. Então, vai ficar 3 mais 2, que vai ser igual a 5. Então, quando o x for 3, o y vai ser 5. Par ordenado, 3 e 5. Pronto, feito isso, é só traçar no plano cartesiano fazendo o gráfico, tá bom? Eu coloquei aqui só a parte positiva de ambos os pares ordenados. Por quê? Porque aqui não teve nenhum número negativo, nem x e nem y, certo? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Quando o x foi 1, o y deu o quê? O y deu 3. Então, o primeiro par ordenado foi 1 e 3. Então, vou pegar 1 de x e vou até o 3 de y, certo? Então, esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto, 2 de x. Tá aqui, quando x for 2, o y foi 4. Esse é o segundo ponto, certo? Segundo ponto, ou segundo par ordenado. E o terceiro foi quando o x foi 3, o y foi 5. Então, tá aí, ó. Então, a reta, né, traçada, ia ficar assim, tá? Pegando aí os 3 pontos, os 3 pares ordenados feito por nossa função. É isso, é bem simples, tá? É assim que se monta um gráfico. Então, primeiro faz a tabela, depois encontra os valores. Depois de feita a tabela, você vai atribuir valores a x. Com esses valores, usando a lei da função, encontra os valores de y. Tendo os pares ordenados, você traça o gráfico com eles, certo? É só isso. Então, gente, continuando aqui, eu vou mostrar agora para vocês como identificar uma função por meio do gráfico, certo? Então, a identificação de uma função por meio de gráficos. Existem algumas características nos gráficos que ele indica se é um gráfico de uma função ou não, tá?
Então, ela está aí na página 94, né? Na verdade, é uma continuação, porque nós estávamos aprendendo a como traçar o gráfico. Agora, nós vamos ver como é que eu sei, como é que eu posso fazer para identificar se eu já tendo o gráfico da função, ou um gráfico qualquer, para saber se ela é ou não de uma função. Então, aqui diz o seguinte, ó. Para identificar se um gráfico representa ou não uma função, vamos utilizar os seguintes procedimentos. Primeira coisa, observar no gráfico se existem valores de x, ou seja, conjunto domínio, que estão associados a mais de um valor de y, ou seja, conjunto imagem. Esse gráfico não será função. Então, é aquele mesmo caso que eu já expliquei para vocês. Quando eu tenho um valor em x e tenho dois valores em y correspondente a esse valor de x, significa que ele não é função. Então, a mesma coisa acontece aqui nos gráficos, certo? A outra coisa que nós temos que observar, analisar no gráfico se existem valores de x que não estão associados a nenhum valor de y. Caso isso ocorra, não será função. Então, são aqueles casos em que eu já mostrei para vocês, em que sobra valores no primeiro conjunto. Sobra números no primeiro conjunto que não estão associados a ninguém no segundo conjunto. Isso quer dizer que existem valores em x que não têm correspondência em y, tá? A outra coisa é se no gráfico existem para cada valor de x um único valor associado a y, né? A relação será uma função. Então, nós vamos ver também, ou melhor, lembrar que quando tem um valor em x e dois valores em y, significa que isso não é uma função. Aí tem aqui, ó, exemplo. Observe os gráficos a seguir e identifique quais representam uma função. Então, vamos ver aqui os gráficos que ele nos deu. O primeiro gráfico, né? Nós temos aí um gráfico traçado aqui até que meio estranho, certo? E nós temos outro aqui, tá? Esse tipo de gráfico ele é muito usado em análises. Até que negócio do coronavírus, só que a curva aqui é o contrária, né? Mas que estão tanto falando na questão da curva, né? Achatar a curva do gráfico, que é a questão do crescimento dos casos. Então, ela é desse jeito, só que ela é para cá, tá? Para esse lado. Mas assim, existe uma forma bem fácil de vocês identificar, saber se um gráfico, determinado gráfico, é ou não é de uma função. É só você traçar linhas na vertical, certo? Se ultrapassar apenas um ponto na reta do gráfico, significa que é uma função. Se atravessar em dois pontos diferentes, isso quer dizer que não é uma função, certo? Então, vamos lá. Se eu posso até observar essa linha aqui, ó. Ela está tocando aqui, está tocando aqui. Então, esse primeiro gráfico não é de função. Só com isso dá de saber, tá? Outra coisa, eu tenho bem aqui o valor em x, que é menos 4. Observe que esse mesmo valor, eu estou tendo valores diferentes em y, certo? Porque se eu pegar bem aqui, ó, x de 4, então bem aqui nós temos 2 de y, né? Certo? E bem aqui também, ó, menos 4 de x, nós teremos bem aqui menos 2 de y. Ou seja, eu tenho dois valores para um valor de x. Dois valores em y para um valor de x. Aqui são vários, né? Não são só dois, não. Eu estou dando só esse exemplo, mas são vários valores. Então, esse gráfico aqui ele não é de função, tá? Mas a maneira mais fácil é essa. Você traça uma linha na vertical. Tocou em dois pontos do gráfico. O que é o gráfico, o tocar esse ponto que eu estou falando? Esse gráfico ele está tendo aqui essa reta que parece um sinal de menor que, certo? Só essa parte avermelhada, rosada, né? Tá vendo aí? Então, essa é o traçado do gráfico. Se eu pegar uma linha na vertical e tocar em dois pontos dessa linha rosada aqui, avermelhada, né? Significa que não é função. Então, esse gráfico aqui ele não é de uma função, tá? É gráfico, mas não de função. Já esse aqui, olha,
Onde eu passar uma linha aqui na vertical, ele vai tocar em apenas um ponto nesse traçado. Estão vendo aí? Vamos acompanhar essa linha aqui, ó. Deixa eu ver se está dando para vocês verem direito. Tá. Então, só essa linha aqui, olha. Se eu pegar ela e descer, ela vai tocar bem aqui, certo? E é o único lugar onde ela vai tocar nesse traçado. Então, aqui não vai ter mais encontro. Essa outra aqui, ó, tocou aqui, certo? Então, foi o único lugar que tocou no ponto, ou no traçado. Então, isso, e onde eu traçar uma linha aqui, eu posso até seguir essa linha, os desenhos quadriculados aqui, e olhando apenas para a vertical, nós vamos ver que só toca em um lugar no traçado. Isso significa que essa é uma função, esse é um gráfico de uma função, certo? Então, vamos ver o que é que diz aqui, ó. Um método prático para saber se um gráfico representa uma função é traçar linhas paralelas ao eixo Y. É isso que eu estou dizendo, ó, na vertical, certo? Está ensinando o mesmo que eu mostrei aqui para vocês. O gráfico representará uma função se cada uma dessas retas interceptar o gráfico em um único ponto, que é o que está acontecendo aqui e que não está acontecendo aqui. Aqui ele está tocando em dois pontos, certo? Então, esse não é função, esse primeiro, e esse é gráfico de função, certo? Ó, se eu traçar aqui, ó, tocou aqui e aqui. Essa aqui e aqui. E assim, todas que eu traçar aqui, ó, vão tocar em dois pontos. Já aqui não, aqui, ó, toca em apenas um ponto, tá? Aqui, 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 aqui. Então, todas essas linhas aqui, ó, da quadriculada aqui estão paralelas ao eixo Y, né? Paralelas aqui ao eixo Y, então estão paralelas a ela. Só toca em apenas um ponto. E isso mostra que é uma função, certo? Então, é uma maneira bem simples e bem prática da gente saber se é função ou não. Continuando aqui, nós vamos ter o seguinte. O gráfico da esquerda não representa uma função, ou seja, esse aqui não representa uma função, pois há valores de x que estão associados a mais de um valor em y. Note, por exemplo, que para x igual a zero, estão associados 3 e menos 3. Ó, se eu colocar bem aqui, ó, x igual a zero, né? Onde foi que a reta tocou aqui em y? Em menos 3 e tocou aqui em mais 3. Então, só para o valor de zero, sendo x zero, eu vou ter dois valores diferentes em y e isso não pode, certo? E também aqui, ó, aí vamos aqui, note, por exemplo, né? Aí deu o exemplo aí. E já o gráfico da direita, que é esse, né? É uma função, pois para cada valor de x está associado um único valor de y. Então, para cada valor de x aqui, nós temos apenas um valor de y. Isso mostra que esse gráfico é de uma função. Aí nós temos aqui alguns exemplos, né, do passo a passo. Você pode utilizar todos assim? Pode, não tem problema nenhum. Olha, das figuras abaixo, a única que representa o gráfico de uma função real, y igual a f de x, pertencente a A e B, né, que é os pares ordenados, é o A. Vamos lá, traçando as linhas para ver. Já que se eu pegar aqui, ó, vai ser infinidade de pontos que essa linha vai tocar. Então, isso já representa um gráfico que não é de função. Todo gráfico que tem uma linha paralela à linha y não é função, tá? Aqui passaria, beleza? Mas quando chegasse aqui, ó, só aqui eu já toco em 3 pontos. Isso quer dizer que eu tenho um valor em x para 3 de y. Então, esse não é função. O B, a mesma coisa aqui. Todos que têm linhas paralelas ao eixo y não é função. Então, aqui ó, tem a mesma coisa. Tem a linha paralela ao y, não é função. E se eu traçasse aqui, ó, também eu toco em 2 pontos. Não é função. C, mesma coisa, paralela a y, não é função. Toca aqui em vários lugares, certo? D, também não. Nós temos aqui eixos, não é? Linhas ao eixo, paralelas ao eixo y, mostrando que não é função, certo? É a mesma coisa, ó. Nós temos aqui paralelo. Paralelo já era, morreu, não precisa nem ir para frente. Não é função. F deu uma disfarçada, né? Eles não são paralelas,
Mas preste atenção que se eu traçar uma linha bem aqui, como ele está traçando aqui, ó, tocou lá em cima e tocou aqui no meio. Então, tocou em 2 pontos, tá? Não é função, certo? E aqui mais para baixo. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Ó. É. Então, nós vimos, esse está dizendo que aqui a letra é função, porém, por ela ser paralela aqui, ela representa vários pontos aqui. Então, vamos traçar, dizer aqui, ó, que x, bem que seja um de x, que aqui seja 1, 2, 3, 4. Aqui seria vários pontos em x, um valor em x, encontrando vários valores de y, certo? Então, não é função, tá? Foi só um errozinho aí, mas não é função, beleza? Então, é isso. A maneira bem simples de se saber qual é a função é traçando a reta. Então, nesse caso aqui não tem nenhum, apesar de ele estar dizendo que essa letra aqui seja função. O y seja função, tá? Mas não é não, tá bom? Porque tem se nós traçarmos aqui, vai encontrar determinados pontos que vai ter 2, certo? Pontos diferentes em y, tá? Então, não é função nenhum deles. Agora aqui, ó, raiz e valor numérico no gráfico de uma função. Isso aqui, tá? Na hora de calcular a raiz, é onde nós vamos entrar mesmo nos cálculos. Então, isso aqui vai ter que ser no papel e na próxima aula, já porque isso aqui é muito mais elaborado, muito mais trabalhoso, vamos dizer assim, que a gente vai mexer com equação, às vezes, do segundo grau, dependendo da função, certo? E vai dar um pouco de trabalho. Então, isso aí eu vou explicar na outra aula, na próxima aula. Então, é isso, gente. Se qualquer coisa, pergunte, tá? Ó, mas só para deixar claro, já esse aqui, ó, ele é um gráfico de uma função, porque se onde eu passar um traço aqui, só vai pegar em um ponto, tá? Só vai pegar em um ponto. Então, esse sim é gráfico de uma função, tá? Mas esse aqui lá de cima, não. Esse também é, apesar de estar todo enrolado, também é. Porque tem vários lugares que se eu passar aqui, ó, só vai pegar um ponto, beleza? Então, é isso aí. Qualquer coisa, pergunte, estou aqui para isso, para responder, tá? Não tem atividade hoje. Na próxima aula, quando eu mostrar a raiz, sim, aí eu vou passar algumas questões para vocês fazerem, tá? Mas por enquanto, não. Beleza? Então, até a próxima. Qualquer coisa, é só perguntar. Estou aqui para responder. Fiquem com Deus.